Olá a todos, olá a todas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Denison Lima, tá? Serei o instrutor de vocês do curso de Licenciamento Ambiental Rural e nessa aula eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre o que é o licenciamento e para a gente poder aplicar no nosso curso esses conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. A gente vai iniciar diretamente aqui no que é o licenciamento ambiental rural, que é o LAR. Ele é um instrumento de controle prévio da realização de atividades agrocivil-pastoris nos imóveis rurais em suas fases de planejamento, implantação e operação, emitida pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, no nosso caso do Pará, mas em qualquer secretaria em si de Estado de Meio Ambiente do seu estado, tá? Disciplina a realização das atividades produtivas nos imóveis rurais situados no estado do Pará é uma licença única e com validade de até 5 anos, tá? Então aqui a gente vai pontuar algumas coisinhas aqui, tá? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que observar é a validade de até 5 anos. Então as licenças em si, elas não são obrigatórias ter 5 anos. Existem várias variáveis que podem afetar nessa data, tá? Por exemplo, se o produtor, na verdade, tem um contrato de comodato que tem 3 anos, então a licença ela não pode ultrapassar esse tempo, dependendo do grau de atividade, tá? Dependendo do risco de atividade. Então, várias influências validam a questão da data desta licença, tá bom? A gente tem que entender o seguinte, que é uma licença de controle, tá? Então, se é uma licença de controle prévio, automaticamente ela é analisada toda a documentação técnica e documentação do proprietário e do técnico, tá? Que faz uma análise prévia através de uma secretaria para verificar se, além de o projeto tecnicamente estar correto, se as documentações que o produtor e o técnico têm são condizentes com o tipo de licença que deve ser implantado. O que é importante a gente destacar também é uma outra coisa, é o tipo de atividade. Então, ou seja, é uma atividade agro-silvio-pastoris. Então, ou seja, se você quiser fazer uma indústria, esse tipo de licença não é o caso, tá bom? Mas se você quer, na verdade, limpar uma área para futuramente fazer uma indústria, essa é a licença correta, ideal para iniciar o processo de LI, LO e LP, que são as licenças posteriores de instalação, produção e operação, tá bom? Então vamos avançando aqui um pouco. A gente tem três pilares fundamentais no licenciamento rural, tá? O primeiro é o K, o segundo é o PRA, tá bom? E o terceiro é o LA, certo? Então a gente tem três rotinas aqui. Então, ou seja, o que a gente tem que entender? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, ele é o documento de propriedade, na verdade, que vai dar todas as informações ambientais que vão servir como base tanto na elaboração do LAR quanto como critério de avaliação do PRA, certo? Então, ou seja, todas as informações ambientais são autodeclaratórias. Isso significa dizer que depende muito do técnico que está elaborando esse CAR, porque a gente sabe que esse CAR ele tem, além de documentação, tá, do proprietário, do técnico, tem todas as informações ambientais sobre a área de reserva legal, tá, sobre o uso do solo e sobre a APP, tá, que é a área de preservação permanente quando houver dentro do imóvel, tá? Então, essas informações têm que ser constituídas na data de origem, ou seja, na data da emissão do CAR. Então, o que é muito comum de erro? É você realizar a vetorização, que no caso é a construção do desenho, com imagens muito antigas. Isso tem diferença significativa porque a mudança do solo, a análise do solo que é feita é na data atual. Então, a construção do desenho tem que ser exatamente feita com a melhor imagem que você puder alcançar, seja uma imagem de satélite, seja uma imagem de drone, mas com uma data mais próxima possível do dia que você está realizando o carro. Então, por exemplo, a gente está fazendo o carro em 2020, o ideal é usar uma imagem de 2020, mas pode ser que você não tenha acesso a uma imagem de 2020, então tem uma de 2019, então assim você vai decrescendo até você encontrar a imagem que tenha, tá bom? Então, ou seja, a gente tem alguns critérios de desenho que são a reserva legal, tá bom? E são o uso do solo e as áreas de preservação permanente, além do limite do imóvel como um todo. O que a gente precisa entender a partir dessas informações aqui dentro? Que existem regimes especiais, tá? Por exemplo,
Reserva legal, dependendo do município em questão, óbvio, tá? Ela tem que ter no mínimo 50% de reserva legal. Isso vai depender de acordo com o tamanho do imóvel, tá? Então, ou seja, o imóvel ele pode ser pequeno, ele pode ser médio e ele pode ser grande. O que vai variar o tamanho do imóvel são quantos módulos fiscais o imóvel possui. O módulo fiscal é uma porção de terra, ou seja, uma porção de área de imóvel em hectares, que é dividida em cada município. Cada município tem o seu valor. Então, você tem que fazer uma consulta em tabelas, geralmente fornecidas pelo INCRA, tá? Que vão te falar o seguinte: seu município equivale a um módulo fiscal a 50 hectares. Então, ou seja, para sua propriedade ser considerada pequena, ela tem que ter menos que 4 módulos fiscais. Então, ou seja, usando como exemplo esse valor que eu dei para vocês de 50 hectares o módulo fiscal, a minha propriedade, se ela tiver 199 hectares, ela é pequena para esse município, tá? Então, ou seja, esse valor vai variar de acordo com cada município, tá bom? Entre 4 módulos fiscais e 15 módulos fiscais, ela é média, tá? Ela se enquadra aqui dentro. E acima de 15, na verdade, módulos fiscais, ela é grande. Esse é o tamanho da porção das áreas. Então, ou seja, quando em regra geral eu tenho a propriedade que ela é média a grande, ela obrigatoriamente tem que possuir no mínimo os nossos 50% de reserva legal. Então, se ela não tiver essa informação, não houver, ela tem um que a gente chama um déficit de vegetação, que deve ser recomposta no próximo momento, que é o PRA. O PRA ele avalia o seu passivo e o seu ativo florestal. Então, ou seja, o passivo é porque está faltando reserva legal, ou sua APP está danificada, ou algum tipo de informação ambiental está faltando para a tua propriedade, tá? E o ativo é quando ela tem mais, tá? Então, o ativo em si gera crédito e o passivo gera débito. Na prática, se você tem, por exemplo, 48% de reserva legal analisada, a CEMASH identificou que realmente você fez uma vetorização, a vegetação ela existe, está toda bonitinha lá, só que está faltando 2%. Então, se está faltando 2%, você tem que fazer uma recomposição, tá? Ou uma compensação. São processos que você vai, na verdade, comprar cotas, ou seja, você vai comprar de ativos, se for o caso, ou você vai fazer um projeto de recuperação de áreas degradadas para você restaurar, recompor esses 2% que está faltando para você sempre ter pelo menos o mínimo. Então, esses processos de recomposição e compensação eles são feitos no PRA. Além disso, existem situações em particular, por exemplo, existem crimes ambientais, como desmatamentos ilegais, tá? Então, embargos. Então, o PRA também ele avalia situações administrativas do imóvel, tá? Então, você pode, através de pagamento de multas, assinatura de termo de compromisso, tá? Projeto de recuperação, regularizar o seu imóvel, tá? Para posteriormente você fazer o lar. Existe situação em particular que você já pode pular do CAR, pular. Vai depender muito do município em questão, tá? Se esse município não tem um regime de programa de recuperação, tá? De regularização ambiental. Só que no lar, os analistas podem usar alguns instrumentos para que você, na verdade, libere o lar fazendo certas compensações ambientais, como o projeto de recuperação de áreas degradadas ou de áreas alteradas, além de pagamento de multas também. Então, ele pode também criar critérios dentro na área de licenciamento para que você libere seu licenciamento posterior, antes na verdade você vai ter que fazer as recomendações técnicas, que é na verdade fazer compensações, recomposições, pagamento de multa, tá? Então, se o seu imóvel está todo ok, não tem pendências nenhuma, automaticamente você já pode passar pelo PRA direto e não para o licenciamento ambiental rural, tá bom? Então, vamos adiantando aqui. Bom, então a gente tem um cadastro ambiental rural, tido como um instrumento central no novo Código Florestal, é o CAR, né? É o Sistema Eletrônico de Registro de Dados dos Imóveis Rurais, posse ou propriedade, tá? São duas informações também que eu vou posteriormente falar novamente, mas o CAR, na verdade, pode ser realizado tanto por propriedades que não têm documentação, são posseiros, eu tenho certos níveis de documentação, ou propriedades que são produtores que já possuem
registro e matrícula vinculado a cartório, tá bom? Então, ou seja, você na verdade, esse registro ele é eletrônico, então você não precisa ir na SEMAS para você fazer o CAR, tá? Você pode, para tirar algum tipo de dúvida, alguma coisa relacionada a isso, mas você pode contratar um técnico, tá? Com formação específica de recomendação que possa realizar esse seu cadastro, tá? Então, esse técnico ele vai ter qualificação para que ele possa fazer o melhor desenho possível, respeitando as normas ambientais e as normas também de documentação do imóvel. Posteriormente, esse CAR é feito, o CAR até o presente momento não tem data de validade, então ele é um regime declaratório, tá? Então, como ele se torna um declaratório, pode surgir erros aí. Então, lá na frente, quando você vai fazer uma regularização ambiental, que é o PRA, que é o instrumento de você fazer as recomposições, promover a regularização ambiental do imóvel, o analista que pode analisar seu processo, ele pode sugerir ou pode, na verdade, te obrigar também a você fazer alterações no CAR para obedecer às normas técnicas, tá? Que porventura o técnico anterior fez o CAR inadequadamente ou realmente as informações ambientais não condizem com a realidade, certo? Então vamos lá. Então é importante a gente destacar aqui, gente, que o novo Código Florestal, tá? Que a partir de 22 de junho de 2017, a não inscrição no CAR será condição eliminatória para a concessão de crédito rural ao produtor. Então o que a gente precisa entender? O produtor, geralmente, em maioria, procura o licenciamento, o LAR, tá? Como um instrumento obrigatório para conceder o crédito rural, tá? Então, ou seja, o crédito rural, que é o crédito que você busca através de um projeto. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto para fazer o plantio de soja, tá? Então, eu não tenho dinheiro para plantar essa soja, mas eu tenho a área. Então, eu vou até o banco para fazer um projeto, procuro um técnico credenciado, bonitinho, que sabe fazer meu projeto. O banco vai analisar o projeto e vai geralmente solicitar que você tenha, na verdade, algo a dar em troca para o banco, caso você não pague. Ou seja, então, uma coisa eliminatória é a questão já de você não ter a matrícula, porque você geralmente fixa a matrícula a uma alienação ao banco, então, ou seja, é uma garantia real para o banco. Então, o banco passa um checklist de documentação, então, entre eles, você tem que ter a LAR. Se você já tem a LAR, ótimo. Se tiver dentro do prazo de validade, perfeito. Se não tiver, você vai ter que procurar um técnico para fazer a LAR para você conceder crédito. Então, para você fazer a LAR, é obrigatório que você tenha o CAR. Então, se você não tem nem o CAR ainda para você gerar um crédito, você vai ter que fazer o CAR para posteriormente passar por aquele triângulo anterior que eu falei para fazer o LAR de acordo com o projeto técnico para você conceder crédito. Além disso, não é só crédito. Quando você tem um imóvel rural e você vende algo que você fornece por esse imóvel rural, você exporta como carne, como verduras, como grãos, tá? Madeira, você geralmente tem que vincular esse tipo de produção à sua propriedade. Então, a pessoa que compra tem que ter certeza que você tem, na verdade, você tem um lar. Isso vai significar que a sua propriedade ambientalmente está legal. Então, ou seja, você está produzindo com as recomendações técnicas. Então, você realmente tem um documento que foi analisado pelo órgão ambiental que lhe deu permissão para que você possa produzir dentro desse imóvel, tá bom? Então, a LAR é um instrumento de comprovação de regularidade ambiental, então preste atenção. Se o órgão ambiental lhe forneceu a LAR, significa dizer que você terminou de fazer o PRA ou não, não tem problemas ambientais, e você tem um instrumento que já apresenta para quem está comprando o seu produto que você está legal. Só que é importante destacar que a LAR, na verdade, ela é monitorada sempre de dia a dia, de mês a mês, de ano a ano. Porque ela tem, na verdade, condicionantes que você, como responsável técnico e o produtor também, tem que cumprir uma série de medidas para evitar que você desmate a área de forma ilegal, tá? Que você, na verdade, ou suprima uma área acima do que foi permitido, que você respeite as normas. Por quê? Porque essa licença ela pode ser revogada, tá? Então, ou seja, não é que você tem uma licença de 5 anos que ela vai valer 5 anos. Você sempre tem que cumprir
conforme as normas que foram estabelecidas, tá? Então, ou seja, não confundam a LAR com regularidade fundiária, são coisas diferentes. Então, a gente está trabalhando aqui com regularidade ambiental e a fundiária em si é a questão da documentação do imóvel, tá? Então, observem essa diferença. Então, no geral, a gente tem alguns tipos de licenciamento, tá? Então, a gente tem licença prévia, licença de instalação, operação, muito voltado à área industrial. A gente tem também a licença de atividade rural, que é o foco do nosso curso em si. A LAR, que a gente viu ainda agora que são para processos agro-silvopastoris, tá bom? A gente tem essa AFE, que aqui a gente chama de AFAR também, que já não tem mais validade. Essa autorização de funcionamento era uma licença prévia que permitia que um produtor tivesse descrevesse o tipo de atividade que estivesse fazendo, tá? E de certa forma criava uma obrigatoriedade para que num prazo de tempo ele pudesse se regularizar e fazer a emissão do LAR posteriormente, tá? Como se fosse um documento prévio para ele posteriormente tirar lá. Só que desde 2016, se eu não estou enganado aqui no nosso estado, tá? Perdão se eu estiver enganado, mas o AFAR parou de ser emitida, então automaticamente o produtor já tem que tirar a LAR. Nós temos algumas autorizações, tá? Então, uma delas aqui a gente chama de ASV, que é a supressão vegetal. Então, essa supressão vegetal são áreas que você quer fazer remoção, tá? De material lenhoso, tá? Então, existem normas, instruções normativas, tá? Que estabelecem critérios para ser feito esse tipo de trabalho, tá? Termos, declarações, laudos, renovações. Então, isso aqui, na verdade, são objetivos de pedido de licenciamento, tá? Então, a gente tem vários tipos de pedidos, tá? Isso aqui a gente chama de requerimento padrão, que todo município que licencia, tá? Todo estado que licencia, você de cara vai dar como apresentação inicial esse requerimento padrão, tá bom? Então, ou seja, a gente aqui tem um critério aqui que a gente tem que entender: documentação obrigatória para o licenciamento. Então, não adianta você saber entender o que é o LAR, que agora você já sabe. Além disso, você vai precisar, na verdade, saber quais são os documentos que você precisa falar para o produtor que ele tem que ter, além de você também, para a emissão dessa licença ambiental rural, tá? Então, é o checklist. Esse checklist ele vai variar de acordo com cada município. Então, o que eu vou te mostrar agora é para Dom Eliseu, no Pará. Tá? Então, se você está em outro estado, você tem que ir no seu SEMA do seu município e solicitar esse checklist para verificar se é parecido com o meu aqui ou diferente, ou tem menos informação. Tá? Então, isso pode variar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Um checklist e eu vou explicar para vocês passo a passo sobre esse checklist aqui dentro, tá bom? Então, um segundinho aqui. Bom, então vamos observar aqui o nosso checklist, tá? Então, nesse checklist aqui a gente tem algumas obrigatoriedades. Vamos lá. O primeiro documento é um requerimento padrão, nesse caso, o modelo da SEMA de Dom Eliseu, mas o requerimento padrão, em base, geralmente, são esse tipo de documento aqui, ó. Que no curso a gente vai estar discutindo um pouco sobre ele. Aqui é no Pará, mas em cada estado mais ou menos tem aproximadamente a mesma informação. Então, é um requerimento que você vai solicitar, tá, a SEMAS, no caso, o projeto em si que lhe dê a licença. Então, esse é um requerimento padrão, tá? Então, conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre ele. Bom, cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas das originais do RG-CPF e cópia simples do comprovante de residência do proprietário. Procuração autenticada. Então, a procuração autenticada em cartório atualizada com poderes específicos para esta SEMA, no caso do representante legal. Então, ou seja, geralmente o técnico se torna o representante legal do produtor, porque o produtor quer ter seu conforto de ficar na sua casa, não quer resolver problemas e você pode estar resolvendo os problemas diretamente, representando o proprietário em questão, tá bom? Então, as cópias autenticadas do RG e CPF, se houver representante, claro. Declaração de informações ambientais dia, tá? Esse dia também, cada município geralmente tem o seu modelo, mas geralmente, tá, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, um modelo de dia, tá, para vocês entenderem.
Deixa eu pegar aqui, um momentinho. Então aqui eu tenho o modelo de dia, no caso aqui do Pará, tá? Isso aqui também pode variar, pode ser um pouco diferente a interface, de acordo com o teu município, claro. Mas no geral, o dia é um documento declaratório que o produtor em si cria uma total responsabilidade sobre as informações que você está informando, tá? Então, ou seja, as informações ambientais, se realmente elas existem em campo, estão direitinho. Então, quando o produtor ele reconhece essa firma, tá? Ele reconhece que ele está informando, ele tem que entender, ficar bem claro que ele tem responsabilidade. Então, se essas informações forem inverdades, tá? Ele pode sofrer informações, tá? Ele pode sofrer processos e ser responsabilizado. Bom, continuando aqui. Cópias autenticadas simples, acompanhadas das originais, RG CPF, tá? Do proprietário. Procuração autenticada em cartório, tá? A gente já discutiu sobre isso aqui. Bom, agora a gente vem sobre geralmente as informações autenticadas do imóvel, tá? Então, o imóvel ele tem que ter uma certidão atualizada no registro dos imóveis, caso seja apresentada qualquer documentação equivalente que não possua número de matrícula, apresentar também a certidão negativa positiva de bens. Então, ou seja, isso vou deixar bem claro para vocês. Varia também de acordo com cada município, mas no geral você precisa de um documento que comprove que esse documento está legal, ou seja, uma cópia da matrícula, se for o caso de propriedade. Essa cópia de matrícula, tá? Ela é fornecida através do registro de imóveis. Então, exemplo, o produtor tem uma matrícula, tá? Normal, mas ela, tipo assim, ela é de 3 anos atrás. Então, você vai até o cartório para tirar um espelho. O cartório fornece uma cópia autenticada recente, geralmente com prazo do dia, porque o cartório vai verificar se o produtor tem problemas ali dentro. Então, ou seja, o que é problemas? Às vezes embargo, às vezes impedimentos legais, como se ele tivesse arrendado para outro lugar ou tivesse uma alienação, entendeu? Então, ou seja, existe bloqueios na matrícula que não permitem que ele possa realizar serviços dentro do imóvel, tá bom? Então, é por isso que geralmente as secretarias solicitam certidões atualizadas. Então, você tem que retirar essa certidão no cartório no dia em questão, se possível, ou porque geralmente o prazo de validade dessas certidões são de 30 dias. Cópia do contrato de arrendamento, quando for o caso, tá? Cópia do comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural ITR atualizado, então tem que ser do ano em corrente, tá? Se for o caso. Certidão, tá? De cadastro de imóvel rural, CCIR atualizado. Cadastro Técnico Federal, CTF, emitido pelo IBAMA. Então, ou seja, você tem que ir até o site do IBAMA e realizar essa inscrição do imóvel, tá bom, ali dentro. Certidão negativa de embargo, tá? Emitidas pelo IBAMA e pela SEMA, isso aqui você consegue pela internet, essas certidões. Cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas de originais, RG CPF do responsável técnico. ART fornecida, você vai emitir essa ART no CREA referente à sua formação do técnico em questão. Aqui no Pará ele pede também a CTDAN, que é como se fosse um documento de cadastro que você faz esse cadastro diretamente acima no site. Também é eletrônico, você não paga nada para fazer isso e todo ano você deve renovar essa CTDAN. Relatório simplificado, que é o RAS. O RAS em si, gente, é esse documento que eu vou apresentar para vocês também agora, tá bom? O RAS em si é um documento simplificado, um relatório que você apresenta para a SEMAS dizendo as informações ambientais do imóvel, das coordenadas, da descrição, das informações sobre o CAR, tá? Sobre o tipo de atividade que você vai realizar, tipo de solo, tipo de água. Então, todas as informações aqui você acrescenta nesse relatório simplificado para que o analista possa ter as informações mais diretas possíveis, tá bom? O CAR em si, tá? Então, recibo de inscrição do imóvel rural, tá? No caso, o CAR, você tem esse CAR no acesso ao SICAR, então o produtor tem que te dar essa informação. Além disso, você vai precisar dos shapes, tá? Ou seja, das cartas, imagens, todas as informações que você vai criar. Geralmente, esses shapes aqui, ou seja, os mapas são elaborados, a gente vai aprender a fazer também esse mapa nessa aula. E são fornecidas geralmente pelo próprio CAR. Então a gente consegue baixar o shape do CAR e em cima do shape do CAR a gente consegue fazer os desenhos, tá? Análise multitemporal, aqui nesse caso de 2007 a 2017, então a gente faz
10 mapas em sequência, tá? Então, ou seja, a mesmo imóvel, só vou mudando, vou baixando as imagens referentes a essa área ano a ano para me fazer uma evolução temporal para identificar se houve desmatamentos ilegais ali dentro, tá bom? Arquivos digitais como shapes, os shapes são os vetores que a gente cria tanto no QGIS quanto no ArcGIS ou outro software em questão, referentes à área a ser licenciada. Então você vai ter que apresentar aonde é a área que você quer gerar licença. Então, eu quero tirar uma licença de 100 hectares, mas aonde é? Mostra pra gente. Ou eu quero fazer uma supressão de tantos hectares, então você tem que apresentar de forma digital e de forma também impressa, geralmente, aonde é a sua área de interesse no licenciamento, seu polígono, tá? Além disso, você tem que pagar, tá, a DAN, que é referente aos serviços da secretaria. Esse valor de DAN vai depender do tipo de atividade e vai depender do tamanho do imóvel, geralmente, e varia de acordo com cada município e cada estado, tá bom? Então, ou seja, isso aqui são 20 itens que automaticamente você tem que ter para você, na verdade, licenciar. E aqui algumas observações aqui dentro. Se for empresa jurídica, tem que acrescentar aqui dentro o CNPJ e as cópias originais, tá? E além disso, aqui nessa secretaria, ela aceita posse, mas desde que essa posse seja reconhecida pela própria prefeitura, tá? Então não é qualquer tipo de posse que ele aceita. Então, por exemplo, você tem um comprovante de compra e venda, isso não significa dizer que você tem a posse do imóvel. Beleza, gente? Então aqui a gente discutiu isso aqui e agora a gente vai continuar passando passo a passo aqui. Deixa eu voltar lá para onde tinha parado. Então a gente vai para o contrato. O contrato em questão é o contrato que você vai fazer junto com o proprietário para que ele lhe dê permissão de realizar o serviço. O contrato em si é quanto você vai cobrar para fazer o serviço, tá? A questão de preço eu vou deixar mais ou menos em aberto para vocês porque ela depende de várias variáveis. Depende do tipo de licença que você vai emitir, do tamanho de área. Mas no geral, conforme nossa aula que teve anteriormente, geralmente antes de eu fazer um contrato, eu verifico se eu como técnico posso realizar o serviço. Segundo, se o proprietário em questão tem os documentos do cheque de solicitado, certo? E também se a propriedade está legal para fazer o serviço. Se a propriedade tiver com algum tipo de pendência ou faltando documentação, a primeira coisa que a gente faz é realizar um orçamento para que eu possa conseguir ou possa criar esses documentos, tá bom? Se for o caso, possa buscar de acordo com as fontes corretas. Se aqui eu estou ok, o proprietário está com um documento próprio dele ok e a propriedade também está ok, aí eu volto e faço o meu contrato, porque eu posso realizar o serviço. Então, o serviço eu trabalho de duas formas aqui, em particular na nossa empresa, tá? A gente tem atividade de campo, porque licenciamento tem que ter campo, é recomendado. E esse campo você tem que descobrir quanto você vai gastar nas atividades de campo, tá? A atividade de campo envolve várias coisas, envolve quantos diárias você precisa para realizar o serviço. Mas o campo que eu faço no campo depende da atividade. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade de renovação, você geralmente vai na área, bate as fotos, pega os pontos de coordenada e isso permite que você, na verdade, saiba como está a situação atual do imóvel. Então, não adianta alguém mandar as fotos para você e você não for em campo, porque é o seu nome que está em jogo, você pode criar problemas para você. Tá? Então, nesse campo, tem que saber o tamanho do imóvel, quantas diárias eu preciso, se for um trabalho de supressão vegetal, de acordo com a IN, tem que fazer inventário florestal, então existem outras documentações para ser realizadas, eu preciso de mais tempo nesse campo, como é que está o estado desse campo, a distância que ele está da onde eu moro, então, ou seja, quanto eu vou gastar para realizar toda a atividade de campo. Isso aqui gera um custo, então esse custo varia de acordo com como eu falei para vocês, com a tua localização, com quantas pessoas você vai precisar para você fazer esse serviço. Então, observe primeiro essa questão da composição de preço do campo, tá bom? Depois do campo, existe a etapa de escritório, tá? A etapa de escritório é a elaboração do projeto propriamente dito, tá? A elaboração do projeto, gente, vai variar de acordo com quanto você quer ganhar e quais são os valores que estão embutidos aqui no escritório. Porque, por exemplo, você pode fazer de várias formas diferentes, tá? Então, o que pode ser feito? O campo eu vou pagar a diária da equipe. Então,
beleza. No campo eu vou pagar o combustível, tá? No campo eu vou pagar comida, no campo eu vou pagar hospedagem. Então, quando você chegar no escritório, você já resolveu toda a etapa de campo. Mas o teu escritório tem gastos também, tem energia, tem internet, tá? Tem, depende da situação, tem um aluguel que você tem que pagar por mês, tá? Tem pessoas que trabalham, então todos são valores que você deve embutir numa licença, tá bom? Ah, não, tudo tá pago, eu trabalho para mim mesmo, então o escritório tem só eu. Aí vai perguntar, a pergunta é: quanto você quer ganhar nessa licença? Qual é o nível de dificuldade que você quer fazer desse serviço? Ele é difícil, ele é fácil? Então, essa questão do escritório, eu posso falar: olha, esse mesmo serviço eu cobro 2.000 para fazer. Mas você pode falar para mim que você cobra 100.000 para fazer o mesmo projeto. Então, esse escritório, o que você geralmente eu recomendo? É que você faça cotação de preços. Você faça o mesmo orçamento com várias empresas diferentes. Empresa A, B, C e D da tua região. Tá? Por quê? Porque você vai ter, digamos, médias de preço. Então, essas médias de preço vão permitir com que você, na verdade, possa chegar no preço mais recomendado possível, para que você não possa cobrar nem muito, tá? E nem muito pouco. Então você vai estar dentro de uma média. Então o que vai variar do produtor te escolher é a qualidade do seu serviço, tá bom? Então foi mais ou menos o que a gente acabou de discutir nessa parte de orçamento. Então, ou seja, esse orçamento também envolve documentação, tem que estar ok. O local do serviço, ele tem que verificar também se você vai chegar lá, se ele é de fácil acesso. Se for muito longe, você vai dormir lá, tem lugar para você dormir. Tá? O tipo de licença é uma licença de supressão vegetal, uma SV, ou uma renovação, ou simplesmente uma licença para pecuária, tá? Que o cara já tem a área aberta, tá tudo direitinho, então você só vai apenas mostrar o polígono da área que vai ser feito, tá? A partir daí você vai fazer o planejamento estratégico, que é como é que você vai gerar as ações, porque de certa forma você tem que criar um cronograma de atividade, tá? Esse cronograma de atividade é quanto tempo você demora para fazer a licença, porque depois do cronograma pronto, quando você executa e fica acompanhando, quando você protocola esse documento, acontece que você perde o cronograma, porque a questão de prazo é variado de acordo com cada tipo de licença e cada localização do município que você está, porque pode demorar de torno de 10 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos, para que essa licença possa ser avaliada e liberada, tá? Então é variado essa parte do cronograma quando você já entrega. Você pode criar o seu cronograma de execução até o protocolo. Então a gente sabe que de primeira ordem o CAR tem que estar correto, tá? Então se você não fez o CAR, outra pessoa fez o CAR por você, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma consulta nesse cadastro ambiental rural para ver se ele tem passivos, se ele tem ativos, se o desenho foi feito da forma correta, se não foi feito da forma correta, se você vai precisar fazer a retificação desse CAR. Então você tem que sempre atentar para o CAR que você vai receber, tá bom? E aí dentro a gente vai verificar se a propriedade vai ser uma posse, tá? Ou uma propriedade. No geral, gente, a diferença entre cada uma é muito simples. É o tipo de documentação que ele vai lhe apresentar. Se essa documentação ele tem uma matrícula, tá? Tá registrada em cartório, significa dizer o quê? Que é uma propriedade. Só que você, na verdade, tem que ir até o cartório do município em questão e pedir também lá uma cópia autenticada nova, atualizada dessa matrícula, para verificar se ela não tem pendências e se ela existe também, tá? Tem que ter esse cuidado. A posse, geralmente, ele não vai ter uma matrícula, ele vai ter um documento que vai dizer o seguinte: geralmente é um comprovante de compra e venda, é um documento autodeclaratório, entendeu? Tudo que não tiver uma matrícula, não for registrado, acaba sendo que ele é uma posse. Tá? Pode ser o seguinte, que é um compra e venda de uma propriedade. Então a primeira coisa que você tem que recomendar é a transferência para o nome do atual proprietário. Tá bom? Então isso aqui você tem que entender de cara. Então, gente, a gente discutiu muito o que seria essa licença rural. No geral, essa licença rural, o produtor precisa para duas coisas, tá? Uma que é crédito, tá? E a outra é para a venda dos produtos. Ele precisa mostrar que o produto dele tem uma origem e essa origem é correta. Então, a partir disso, na verdade, ele precisa emitir essas licenças, tá?
Essas licenças, como eu falei para vocês no começo da aula, ela geralmente tem um prazo de vencimento de 5 anos, até 5 anos, mas pode variar. Então, o produtor ele quer renovar essa licença, o processo já é mais simplificado, porque se ele não for, digamos, expandir a área de produção, ele vai manter a mesma, ele apenas vai apresentar algumas informações ambientais autodeclaratórias, identificando que não há pendências. Então, essa licença ela é mais rápida, então a renovação ela é mais rápida que o processo inicial. Mas ele quer expandir a área, entendeu? Então, quando ele quer aumentar essa área, quer fazer uma supressão ou comprou outras terras, então acaba sendo que ele tem que realmente fazer a licença rural. Então, a gente sempre recomenda que todo produtor rural tenha sua licença para que ele possa trabalhar de forma legal, tá bom? Então, uma das principais licenças que a gente emite, que é geralmente a mais procurada, são a licença de supressão. A licença de supressão são as licenças que precisam, na verdade, que eu retire material lenhoso, tá? Existem dispensas de licenças que são as famosas dispensas de limpeza. Então, por exemplo, existe um material vegetal pequeno, tá? Que geralmente ventura foi feita uma abertura e esse material cresceu novamente. Então, só uma limpeza resolve. Então, ele não gerou geralmente material lenhoso. Então, cada caso é um caso. Quando esse material já é considerado lenhoso, ou seja, é uma árvore em si, tem muitas, tem que verificar que tipo de vegetação é, tá? Então, para verificar que tipo de vegetação, que tipo de tipologia vegetal é, eu tenho que fazer uma análise florística e um inventário florestal para me identificar as espécies que estão ali dentro, tá? Para mim, a partir daí, criar um projeto de acordo com as INs, tá? Instruções normativas que vão variar no seu estado, obedecendo essas instruções para que você possa realizar um projeto para que a SEMAS possa analisar o teu processo e identificar que realmente aquela área tem possibilidade de realizar uma supressão, porque ela também, dependendo do tipo de árvore que estão ali dentro e também do tipo de animais que estão ali dentro, necessitam estar nessa área, ela pode lhe permitir percentuais de abertura ou simplesmente não pode te permitir licença de abertura. Então, vai variar de acordo com os estudos que você vai apresentar para a SEMAS em questão, para que ela possa analisar. Então, a gente vai estar discutindo nas nossas próximas aulas muito sobre isso aqui, tá bom? Então, quando essas áreas estão abertas, foram limpas, você ganhou o projeto de supressão, aí você vai fazer o seu projeto, que é você vai plantar madeira, você vai trabalhar com agricultura ou você vai trabalhar com a pecuária através da criação de pastagens, tá bom? Então, observem que são trâmites para você fazer criações e trabalhar de forma sustentável. Assim, lembrem que quando vocês terminem de emitir uma licença, tá? Você geralmente assina um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso para que você possa honrar, tá? O que você fez. Então, ou seja, se na SEMAS estão te dando uma supressão vegetal, você só pode suprimir o que foi solicitado. A sua licença tem 5 anos, entendeu? Tu tem que renovar essa licença posteriormente, tem que cumprir. Não pode desmatar de forma ilegal, não pode ter queima de forma proposital. Então, existem vários critérios que você, técnico, e o produtor tem que executar juntos, tá bom? Então, lembre que toda vez que uma licença ela pode ser fiscalizada, então sempre a fiscalização ela pode ir de forma aleatória na sua área ou de forma declaratória, que quando alguém simplesmente denunciou você por algum tipo de coisa que você está fazendo incorretamente e podem gerar operações que podem gerar a prisão do produto que você está fazendo, além da sua prisão em particular também por estar fazendo de forma ilegal. Tá bom, gente? Então, no geral, era essa a nossa aula em si e a gente vai agora para nossas próximas aulas. Espero que a gente possa ainda conversar bastante. Muito obrigado e até a próxima.